que a gente vai passar hoje para vocês, né? Um pouco do encontro que foi o DIR com o POD, né? Então, eu sou terapeuta DIR e encontrei com a Mari, né? No nosso caminho aí do trabalho com nossos pacientes e as famílias que a gente assiste. Então, a gente vai falar um pouquinho desse encontro hoje. E quem que somos? Vai lá, Mari. Bom, como a Carol citou, a gente vai se apresentar, porque eu acho que faz bastante sentido vocês entenderem de onde a gente partiu e qual foi a nossa formação para chegar nesse momento com as crenças que nós temos hoje, né? Então, eu sou fonoaudióloga de formação, eu tenho 15 anos de formação, e no decorrer da carreira, assim como várias amigas fonoaudiólogas, eu acho que eu atendi pelo menos 6 das 7 grandes especializações da fonoaudiologia. Eu já trabalhei com convênio, eu sempre trabalhei com pessoas com algum tipo de comprometimento de fala, né, com necessidades complexas de comunicação, mas dentre elas eu tinha adultos afásicos, pós-traumáticos, eu tinha crianças em fase de desenvolvimento de linguagem, e dentro da minha história eu sempre procurei me capacitar nesse sentido da comunicação alternativa, mas como eu expliquei para vocês, nunca foi para um mesmo grupo, nunca foi para um mesmo nicho, certo? Minha primeira especialização é em linguagem, que é uma parte da fonoaudiologia, é essa parte da fonoaudiologia que toma conta de todos os desenvolvimentos e as falhas de desenvolvimento de comunicação. Minha segunda capacitação foi em neuroaprendizagem, e aí eu comecei a trabalhar bastante com pessoas com dificuldade de aprendizagem dentro da escola. Então, todos esses casos de inclusão que eu tinha dentro de escola me fizeram ver essa realidade de uma maneira um pouco diferente. Sabe aquilo que a gente planeja no consultório e a gente não consegue colocar em prática numa sala de aula? Isso sempre me trouxe muita angústia. Até que depois de 10 anos já trabalhando com comunicação alternativa, eu encontrei o POD e para mim fez muito sentido, porque era uma resposta para exatamente essa parte que eu falei. Era uma resposta para eu poder usar a mesma comunicação alternativa para uma criança em fase de desenvolvimento de linguagem, para um adolescente que já tem, talvez, algum desenvolvimento de fala até, mas não usa a fala de forma comunicativa, para uma pessoa num processo de degeneração, por exemplo, que está perdendo a fala. Então, o POD me deu muitas respostas e de lá para cá eu me foquei ao máximo em tentar me formar nesse conhecimento. Fui para os Estados Unidos algumas vezes, fui para a Austrália aprender a técnica. Em 2017, fiz a certificação, a dona do método, a Gayle, veio para o Brasil, e a partir daí os cursos começaram a acontecer em português aqui no Brasil. Nós somos 2 fonoaudiólogas, a Alessandra, que deve falar com vocês no dia 31, e eu, que somos as formadoras do método aqui no Brasil. É um desafio gigante, porque esse país é gigante, mas é bastante gratificante. Helena? Certo. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Então, primeiro passo aí no que eu faço hoje foi a fisioterapia. E, assim, eu sempre fui guiada em termos de busca de conhecimento pelas famílias que eu assistia, pelos indivíduos que eu assistia. Então, era sempre alguma situação em que o que eu já sabia estava faltando alguma coisa, e aí eu ia buscar alguém que estava fazendo alguma coisa diferente e que já tinha ajudado naquilo que eu precisava. Então, a gente sai daquele lugar de que nós, como terapeutas, temos o saber total, né? Principalmente se a gente está falando de TEA, que a gente tem indivíduos totalmente diferentes, né? Então, eu sempre fui guiada por isso. E aí, depois da fisioterapia, eu fui para a psicomotricidade porque eu precisava daquele saber mais da parte da saúde mental. E aí, depois, eu encontrei o DIR, né? Que é um modelo que eu estudo até hoje. Então, já há muitos anos que eu venho estudando. E eu encontrei a Mariane e o POD por conta de um paciente, né, que eu atendia e que, como eu falei para vocês, sempre fui guiada por isso, pelas necessidades e pelas demandas que iam aparecendo. Por um paciente que vocês vão ver ele hoje no final, e que dentro de todo o meu saber do DIR, eu vi que eu precisava de algo para ajudá-lo a se comunicar mais.
mas sempre com aquele medo de, né, o DIR trabalha com fluxo de interação, sempre com medo de, será que vai atrapalhar o fluxo da interação? Como é que seria introduzir uma comunicação alternativa num modelo que você usa o que aparece, você usa o que a criança traz, você fica no momento? E aí conheci a Mariane, a primeira coisa que eu falei para a Mariane foi, eu não vou precisar parar tudo não para ensinar ele a usar o pod, né? Ela, calma, Helena, vamos começar e você vai ver que não é por aí. E aí a gente viu que o DIR e o pod tinham muitas afinidades e estava dando muito certo. Então, a gente deu certo, e aí um paciente respondeu muito bem da dificuldade que ele estava tendo, que era de uma desregulação emocional muito grande por conta da dificuldade de comunicação. E aí as outras crianças, os outros alunos que eram da sala dele, começaram a procurar o pod dele para se comunicar. Peraí, isso daqui funciona, ele se comunica. E aí que eu fiz o curso com a Mari, para eu poder aprender mais sobre o pod e usar com esses outros alunos. E aí, só para... Eu não vou entrar no que é o DIR é um modelo muito grande, mas só para vocês entenderem um pouco do que é o DIR e depois da integração dele com o POD, né? O DIR ele é um modelo desenvolvimentista e a gente pensa muito no relacionamento, né? Então, o D são os níveis, o I são as diferenças individuais, o R os relacionamentos, mas os relacionamentos que são o pilar central, né? Então, são os relacionamentos que devem ser adaptados ao perfil individual para que eu consiga promover o desenvolvimento, né? E aí são 9 níveis de desenvolvimento, e dentro dessas diferenças individuais eu vou observar as dificuldades motoras, as dificuldades sensoriais, mas eu também vou observar de que maneira esse indivíduo se comunica, né? De que maneira ele consegue passar as ideias que ele tem. Então, a comunicação também é algo que eu preciso ficar atento dentro do modelo DIR. E aí, uma outra coisa que é importante, né, que o modelo DIR, ele é o DIR/floor time. E às vezes as pessoas se confundem com DIR sendo floor time. O floor time é uma parte do DIR, né? Então, é o coração do DIR. Então, todo planejamento dentro do modelo inclui o floor time, né? Que é o momento em que o terapeuta ou o familiar senta no chão, segue o interesse da criança, se adapta ao perfil individual dela para ajudar no desenvolvimento. Mas eu, como terapeuta DIR, eu também tenho que olhar o todo, né, daquela família, daquele contexto que ele está. E aí eu vou ter que ver que tipo de terapias ele vai precisar, né? Ele vai ter que fazer fono, físio, psicologia, algum tratamento especializado de educação. Então, a gente também tem que observar tudo isso. Será que esse indivíduo precisa de um acompanhamento médico? Será que a família precisa de algum acompanhamento? Porque a gente também tem que ter um olhar para a família. Será que ele precisa de alguma comunicação alternativa? Ele precisa de uma intervenção escolar? Então, dentro do DIR, está lá nos princípios do DIR, eu observar todas essas áreas, né, com atenção, né, e ajudar esse indivíduo a ter o que ele precisa. Posso fazer um adendo aqui quando você fala se ele precisa ou não sobre comunicação alternativa? Com certeza. Eu já ouvi a Helena, né, falar sobre DIR e pode parecer, não sei como soa para vocês, mas às vezes, tem uma questão óbvia se ele precisa ou não de comunicação alternativa, que é se ele fala ou não. E isso é uma inverdade gigantesca, né? Falar não significa que essa pessoa se comunica. Então, muitas vezes, a gente encontra uma situação onde existe fala, às vezes é uma fala completamente ecolálica, e aquela fala não tem função comunicativa. Então, o terapeuta saber olhar para isso, para essa característica, ele não precisa ser professor, ele não precisa ser fono, não precisa ser físico, não precisa ser psicólogo. É uma questão de um olhar mais abrangente, né, Helena? Isso, que é exatamente isso que o modelo ele traz para a gente. Eu preciso ter um olhar para o todo desse indivíduo e para o contexto que ele está inserido também, para essa família que, né, onde ele vive,
para eu poder enxergar esse indivíduo de uma forma integral. Tá? E aí, só para vocês entenderem qual que foi a importância do POD para mim e para os meus pacientes a partir dali, esses aqui são os 9 níveis de desenvolvimento que a gente observa no modelo DIR, está lá dentro do D. Então, eu vou observar se aquele paciente ele chega em qual nível e qual é a qualidade de cada um. E aí, durante as interações, eu vou ajudá-lo, porque as pessoas autistas e pessoas com outras dificuldades, elas têm lacunas no desenvolvimento, né? Então, como se elas tivessem buracos no desenvolvimento. E aí, através das interações adaptadas, eu vou ajudar a preencher esses buracos. E aí ele vai conseguir ter mais qualidade, né, em subir a escadinha. E aí, voltando lá para aquele paciente que eu encontrei, a Mariane, que é fácil de observar a escadinha, eu estou atendendo essa criança, que ele é uma criança, eu estou atendendo essa criança e ele já está regulado em relação às questões sensoriais dele, ele já sustenta um engajamento, ele tem intencionalidade, mas a intencionalidade dele vem de gestos, né? Ele mostra o que ele quer com gestos, com expressões, com movimentos de corpo, e ele consegue sustentar as interações solucionando problemas. Só que ele chega um momento em que ele me mostra uma desregulação muito grande. E aí eu pensei, mas sensorialmente não é nada sensorial, não tem nada que eu possa fazer agora de acomodação sensorial para ajudá-lo na regulação. E aí a gente raciocinando, a equipe toda dele, junto com a médica raciocinando, a gente entende que é uma criança que hoje tem um entendimento do que está acontecendo, faz a leitura dos contextos, compreende tudo o que está sendo dito para ele, quer estar numa interação, mas que ele não consegue comunicar tudo que passa na cabeça dele, cheio de ideias, porque o modelo DIR valida as ideias da criança, do adolescente ou do adulto que você esteja interagindo, mas ele não consegue comunicar tudo, ele consegue comunicar o básico, né? Se tiver ali o objeto, se ele conseguir alcançar, se tiver o concreto ali. Mas e a quantidade de ideias e de sentimentos que ele tem na cabeça dele que ele não vai conseguir comunicar com o corpo? E aí o POD apareceu junto da Mariane junto com o POD. E aí eu percebi que o POD, ele ajuda, né? Ele me ajudou e ajudou esses meus pacientes a aumentar a qualidade de cada nível. Então, hoje, quando eu estou interagindo com ele, e o POD faz parte dessa interação, ele consegue ter muito mais atenção, ele consegue se manter regulado, porque agora ele consegue comunicar o que ele está sentindo, ele consegue ficar muito mais tempo no engajamento e na interação, ele consegue mostrar intenções que ele não conseguiria mostrar só com as ações, que ele precisa de mais. Então, o POD ele vem ajudando a aumentar a qualidade de cada um desses níveis. Tá? E aí, Mari, agora passo para você. Vamos lá. Só para ficar bem claro o que a gente está tentando fazer, dentre essa interação, né, entre POD e DIR, essas abordagens, a gente está citando esse caso, que é um exemplo bastante vívido, mas isso a gente vê na prática em larga escala, né, Helena? Eu acho que é importante a gente citar isso. Uhum. Como é uma apresentação de 1 hora, a gente selecionou este caso e tem um vídeo dele lá no final. E eu vou falar agora para vocês uma visão macro sobre o que é exatamente o POD. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo já conhecem a ferramenta. Então, eu vou ser bem sucinta, mas como eu comentei com a Helena, eu acho que foi uma das organizações, pelo menos, mais claras que eu fiz sobre o que é o POD, ok? Então, POD é uma sigla, significa Pragmatic Organization of Dynamic Displays. A tradução, né, como eu coloquei aí, seriam pranchas dinâmicas de organização pragmática. E o POD ele foi desenvolvido na Austrália por uma fonoaudióloga chamada Gail Porter. Ele foi publicado em 2011, mas ele está em desenvolvimento nos últimos 36 anos,
né? Que foram 30 anos de prática. Como eu mencionei para vocês, é claro que na realidade Brasil, infelizmente, a gente está em alguns anos de delay para desenvolver algumas ferramentas, mas a história de vida da Gale também foi assim. Ela já usava pranchas pragmáticas, ela já usava algumas pranchas dinâmicas, e baseado em todo esse conhecimento, ela foi fichando tudo isso e fez uma junção nos livros do POD, porque não existe apenas um, existem vários, eu vou tentar dar uma citada nisso lá no final da apresentação, e a ideia de juntar esse vocabulário é realmente proporcionar autonomia de comunicação, tá? Eu vou explicar em 2 fases. Opa, estou aqui passando o mouse, passa para mim, Helena. Ah, me avisa. Bom, então, pranchas dinâmicas. Como eu disse, a Gale não inventou as pranchas dinâmicas, elas já existiam. O conceito de prancha dinâmica é você ter um layout, um vocabulário de comunicação alternativa, que elas se conectam e elas possibilitam que você vá ou volte de uma prancha para outra de uma forma mais rápida, mais interacionista. O modelo que eu vou apresentar para vocês aqui são os prints, né, das telas que podem ser usadas no computador, mas principalmente das folhas que são impressas. Existe uma versão também eletrônica, eu sei que essa é uma ansiedade grande de todas as famílias que ouvem a respeito, mas dentro da dinâmica de interação do POD, ele foi criado para existir 100% da vida do indivíduo. E isso é impossível se você for fazer apenas por meio eletrônico. Se a gente for pensar no tablet mais high-tech que a gente tem à disposição, ele tem uma bateria de vida útil de, no máximo, 8 horas, e ele vai ter que voltar para carregar. Então, nessas outras horas do dia, tem que existir alguma outra ferramenta, sem contar que o tablet ou dispositivos eletrônicos, eles não vão para vários lugares, por água, por sujeira, por terra, enfim. Então, a aprendizagem dessa comunicação começa no papel. Ok? Pode passar, Helena. Pode passar? Então, aqui o que vocês estão vendo seria a primeira página de um livro de 12 por página. Todos os livros têm a nomenclatura do número de células. Tá? Então, eu tenho 12 células nessa página. E se eu for aqui para vocês, pode clicar, Helena, no mais a dizer, ele tem um link, né, desse número 2, isso vai me jogar para a página número 2. Pode passar. Nessa segunda página, eu tenho ramos pragmáticos, então eu tenho links de assuntos para eu conversar. Se eu disser para vocês, eu gosto disso, aqui no canto vocês vão ver que tem um link para a página 4A. Isso vai me jogar para a página 4A, que é uma página de palavras de gostar. Palavras são adjetivos positivos. Ah, eu gosto, acho legal, acho gostoso, acho maneiro, acho da hora. E aí, eu estou tentando formar uma frase, que é a frase que eu gostaria que vocês pensassem depois da nossa apresentação. Então, tenho algo para te dizer, eu gosto disso, é um bom trabalho. Neste layout de página, eu tenho ainda algumas funções que a gente chama de barra de comandos. Então, eu tenho voltar para a página 1, categorias, e tenho um virar a página. Então, dentro do conteúdo de palavras de gostar, eu tenho 2 páginas de vocabulário. Então, na minha segunda página, eu tenho lá o empolgante. Bom, eu fiz bastante segmentado para vocês, para ficar uma forma mais didática, mas basicamente a forma como eu faria seria: eu tenho algo para te dizer. Eu estou gostando disso. Eu achei um trabalho legal, muito bom. Eu estou empolgada. Pode passar, Helena. Essa composição, né? Essa frase que se formou, elas estão conectadas. Aí a gente passou por 4 páginas diferentes do livro, né? É uma coisa muito importante de eu dizer para vocês, eu fiz, enquanto eu falava, conexões que não estão pictografadas. Então, eu tenho mais a dizer, gosto disso, bom trabalho, empolgante. Mas eu disse, eu estou ficando empolgada, você está fazendo um bom trabalho, eu tenho algo a te dizer. Então, a forma como você vai expressar essa mensagem, ela é uma forma natural. O que você vai apontar é o que você tem disponível para apontar. Esse livro, por exemplo, é um livro que foi pensado para uma pessoa de nível de desenvolvimento de comunicação expressiva em torno de 3 anos de linguagem típica.
né? Então, uma pessoa de nível de desenvolvimento de linguagem típica de 3 anos é capaz de formar uma frase aí em torno de 5 palavras numa frase, ela já tem, né, por exemplo, essa formação de adjetivos, talvez não empolgante, mas de adjetivos positivos, já consegue descrever o que ela pensa em relação a alguma coisa ou algum objeto. Bom, então, essa é a forma dinâmica de se usar pranchas de comunicação. Como eu disse, Pragmatic Organization of Dynamic Displays. Então, essa é a organização de prancha dinâmica. Agora, vamos para a organização de pranchas pragmáticas. Pode passar. Eu não conseguiria falar para vocês sobre pranchas pragmáticas sem dar uma introdução em outros tipos de pranchas, tá? Então, de uma forma bem sucinta, mas eu queria que vocês olhassem, talvez vocês estejam familiarizados com algum, né, com esse layout de apresentação. Como eu descrevi, na minha formação, eu usei pastas de comunicação durante muito tempo, eu usei o condicionamento de ficha por ficha, mas aqui eu queria mostrar para vocês o quão falha pode ser a comunicação, a intenção comunicativa, quando eu uso fichas avulsas, né? Então, eu tenho aqui, na minha pasta de comunicação, uma ficha que está escrito aniversário. Existe todo um treinamento para eu contextualizar o que é aniversário, para essa pessoa entender o que é aniversário, para essa pessoa ir lá e pegar essa ficha, me levar essa ficha e me entregar a palavra aniversário. Helena, se eu te entregasse essa palavra, o que você poderia supor, né, que eu estou querendo te dizer? Aniversário. Quer ser o aniversário? Não é isso que eu quis dizer. Você gosta de aniversário? Não é isso que eu quis dizer. Que você quer brincar de aniversário? Não é isso que eu quis dizer. Ok. Bom, e aí eu tenho certeza que os pais que estão me assistindo, que já passaram por alguma experiência de troca de fichas avulsas, ou mesmo que não tem nenhum tipo de ficha, a criança só está lá assim, esse é quando está com fome. Esse é quando está com fome para comer chocolate. Né? Então, a gente cria uma relação com essas pessoas que eu acredito fielmente que muitas vezes vocês estão certos. É fome. É fome de chocolate. Mas essa comunicação, ela é muito falha e, principalmente, ela está limitada ao círculo de convivência imediato. Se uma criança chegar no meu consultório e fazer eu não vou supor que ela está com fome. Se ela chegar na escola e fazer para a professora não vai chegar a essa conclusão. Se ela fizer para um amigo, o amigo não vai chegar a essa conclusão. E a comunicação ela tem que ter menos quantidade de ruídos possíveis, certo? Então, este modelo, ele não nos atende no número de funções comunicativas que a gente tem disponível. Então, eu não me comunico só para pedir uma coisa. Eu me comunico para fazer um comentário, eu me comunico para dizer uma coisa que eu não quero, para fazer uma rejeição, para falar que eu gosto ou não gosto de alguma coisa, para dizer quem sou eu, né? Quando a gente diz, faz uma descrição, você acaba colocando um pouquinho da sua identidade, né? A gente está num happy hour, Helena. Você separou algum drink aí para você? Separei. Eu tenho um drink. Bora. Bom, então eu mostro quem eu sou através das minhas escolhas, através da minha percepção de mundo. Então, pode passar? Mário, deixa eu dar um exemplo rapidinho do monstro, que tem a ver com o que você falou. Lembra do exemplo do monstro? Que é dessa questão de que a gente precisa dar oportunidade para o indivíduo comunicar aquilo que ele está sentindo com mais detalhe. E só a gente supondo, a gente vai dar uma palavra e a conversa não vai continuar, né? E aí eu tive uma situação com um paciente que eu atendo que se mudou, foi morar em outro país, e um dia ele chorando, sentido. E se eu fico só na validação do sentimento, que no DIR a gente valida muito o sentimento, então a gente não sai, a gente não quer resolver aquilo. Não, vamos fazer ele ficar feliz. Não, se ele está triste, vamos ficar aqui com ele, vamos validar o sentimento. Eu não ia conseguir tanta comunicação e não ia conseguir que ele passasse por aquele momento, né, aquela questão emocional ali, da maneira
com tanta qualidade quanto aconteceu. E aí ele é usuário do pod, e a gente foi conversando no pod, e ele chegou no algo está errado e não conseguiu achar a palavra, porque vocês vão entender o que ele tinha. E ele começou a encostar no monstro, assustador, né? Quem né, conhece os pictogramas é um monstro assustador. E eu, gente, assustador, o que é assustador? E aí a gente foi continuando, virar a página, e chegamos nas pessoas. Ele foi me direcionando para chegar em pessoas. Aí eu, você tá com saudade. Ele estava com saudade das pessoas que ele deixou no Brasil. E aí ele pegou um monte de álbuns de fotos, a gente ajudou ele a pegar, ele começou a ver os álbuns de foto e foi se recuperando, né, daquela saudade grande. E a parte melhor é que um outro momento que ele sentiu saudade, ele não precisou chorar daquela maneira, ele já foi direto no monstro, porque Nossa, o monstro agora para ele é o simbólico da saudade. Saudade. Então, e se a gente fizer um paralelo de desenvolvimento de linguagem, não estou nem falando de linguagem alternativa, você tem um bebê aí de 3 em casa? 2 e 4. 2 e 4 meses. A maioria das pessoas que está por aí sabe que a palavra saudade, ela não existe em vários idiomas, e quanto tempo leva para a gente conseguir entender esse sentimento de saudade de uma criança de menos de 5 anos, dificilmente ela fala, eu estou com saudade, a não ser que ela tenha experimentado essa sensação várias vezes para conseguir nomear. E a forma como ele nomeia, que é esse sentimento misto, né, de medo, de susto, de não sei exatamente o que, de ser, né, um monstro para ele, eu acho isso bem rico desse exemplo que a Helena deu. Bom, então, por isso, essa forma de usar a comunicação alternativa com fichas avulsas e uma ficha única, um vocabulário mais restrito, não funcionava. Pode passar. Pode passar de novo. Bom, e aí a gente está falando, eu vou explicar para vocês por que pranchas pragmáticas. Então, aqui eu pensei numa prancha temática. A gente está falando de aniversário, Helena. Vocês que estão aí nos assistindo, e a Helena vai fazer junto esse exercício, pensando em criar uma prancha com o tema aniversário. Quais palavras vocês colocariam nessa prancha? É uma prancha de 12 figuras, 12 pictogramas. Então, me mandem informações para essa prancha. O que você colocaria aí, Helena? Bolo. Bolo. Bola. Bola, bexiga, balão? Bexiga. Tá. Vela, presente. Vela, presente. Brigadeiro, beijinho. Brigadeiro. O que mais? O que mais? Pessoas. Então, pode passar? A gente tem aqui uma prancha temática muito mais rica do que somente aquela fichinha do aniversário, né? Eu tenho bolo, brigadeiro, beijinho, salgado, suco, refrigerante, presente, festa, convite, cartão, balão e parabéns. Ok. Então, essa organização já me possibilita comunicar muito mais do que somente aniversário. Se eu te apontar aqui, Helena, festa, o que eu estou querendo dizer? Que você quer ir numa festa? Eu quero ir numa festa, que eu fui numa festa, que eu gosto de festa. Que você não gosta de festa? Que eu não gosto, que eu assisti uma festa, né? Que a minha mãe foi numa festa, que eu quero brincar de fazer festa. Então, essa prancha temática, ela ainda não carrega as intenções comunicativas que hoje a gente está mais acostumada, né, Helena, a trabalhar, e eu acho que eu não consigo mais voltar, não conseguiria trabalhar sem essas opções, então pode passar. Pode passar. E aí a gente chega aqui numa prancha pragmática, numa prancha de organização pragmática. Uma prancha de organização pragmática, ela vai te dar a funcionalidade de como a fala acontece, de como a conversa acontece, né, de forma pragmática. Então, eu tenho elementos a mais. Eu tenho um pronome, eu tenho um verbo, eu tenho outros verbos, eu tenho substantivos que têm a ver com o aniversário, mas eu tenho palavras de alta incidência com aquele tema, né? Dentro do POD, a gente chama isso de vocabulário preditivo associado. Então, eu ir, pegar, fazer, feliz, convite, aniversário, festa, algo novo, presente, cartão. Eu ainda tenho um virar a página, então, dentro do contexto de festa, eu tenho mais 12 palavrinhas na próxima página, mas só para vocês terem uma noção de como isso acontece,
Pode passar. Eu fui numa festa de aniversário. Esse fui foi que lá no começo do livro eu disse que esse evento já tinha acontecido, tá? Por isso que eu conjuguei no passado. Mas então, quem nunca viu uma prancha de comunicação alternativa de formação pragmática, fala, nossa, que legal! Tá muito legal, é muito mais rico, né? Quando eu consigo dizer, eu fui numa festa de aniversário. Eu podia dizer, festa de aniversário presente. Eu peguei um presente na festa de aniversário. Ok. Tá? Show de bola, certo? Pode passar, Helena. Não tá show de bola. Não tá show de bola porque dentro de uma festa de aniversário, se eu tô te dizendo que eu fui numa festa de aniversário, muitas outras coisas aconteceram. Tem muito mais para falar sobre isso. Então, o POD ele foi criado com este pensamento. A comunicação não pode ser interrompida. A comunicação não pode acabar ali e a pessoa, o indivíduo que quer comunicar, e como a gente está falando principalmente de TEA aqui, a gente sabe quanto é sofrido esse indivíduo querer dividir, querer se comunicar com o outro. Então, a gente tem que dar vocabulário suficiente para isso. E aí, o que o POD fez? Pode passar, Helena. Eu já disse para vocês, eu fui numa festa de aniversário. Voltar para a página 1. Vai passando. Mais a dizer? Pode ir. Algo estava errado. Eu fiquei com dor de barriga. Então, eu estou dizendo para vocês que eu fui numa festa de aniversário, mas algo estava errado. Eu tive uma dor de barriga na festa. Então, se lá atrás, quando eu estava trabalhando só com pranchas pragmáticas já, mas dentro do tema isolado, com pranchas avulsas, eu não ia conseguir fazer essa correlação que eu montei para vocês e que, né, no dia a dia, com muito treino, não é milagre, tá? A gente consegue, eu diria que até de uma maneira surpreendente, facilmente, através de modelagem, conseguir essa interação com os pacientes. Eu consigo separar 2 grupos, né? Dentre as pessoas que ouvem falar sobre o POD, que já trabalhavam com comunicação alternativa. Então, as pessoas que já trabalhavam com comunicação alternativa, nossa, mas isso é muito difícil, isso é muito grande, tem muita palavra, tem muito virar de página. As pessoas que não trabalham com comunicação alternativa, mas isso é tão óbvio. Como é que você não fazia desse jeito? Não tem jeito de fazer diferente, né? Então, nem 8, nem 80. Não é óbvio, infelizmente, né? Mesmo com esse material já disponível, tem muitas pessoas que são bastante resistentes, mas também não é tão difícil. Por quê? Porque ele é feito através de experiências, através do cotidiano de linguagem, né? A forma como uma criança de desenvolvimento típico aprende e desenvolve linguagem é através de input. Então, ele ouve palavras faladas, essas palavras acontecem sempre dentro de um contexto. Então, pensa quantas vezes um bebê de 1 ano e meio ouviu você, mãe, você, pai, tio, tia, você fez cocô, vamos trocar o cocô, vamos fazer cocô, vou te ajudar a fazer cocô. Vamos trocar esse cocô, que tá fedido, cocô, cocô, cocô. E a palavra cocô, ela sempre aparece na hora que você vai trocar a fralda. Essa correlação que é feita no cérebro deste bebê é o que cria o conceito da palavra. Não sei nem por que eu escolhi essa palavra, mas tudo bem. Então, a mesma dinâmica deve acontecer na comunicação alternativa. E o que o POD nos trouxe, né, Helena? Eu acho que você compartilha dessa visão. O POD trouxe vocabulário para mim, para eu que posso falar, né? Para o falante, para o parceiro de comunicação. Então, se eu quero ensinar POD, eu preciso falar POD. Não é um material de terapia, não é um material que você vai usar 2 horas por semana na fonoterapia. É um material que deve estar com você de dia, de noite, de tarde, no banheiro, no açougue, no supermercado. Então, essa dinâmica, essa frequência do vocabulário é o que vai trazer esse sucesso.
Existem muitas batalhas a serem vencidas nesse quesito, né, de estar com o livro sempre presente, de você, que é o parceiro de comunicação, conseguir utilizar esse vocabulário, mas a partir do momento que esse êxito, por nós, é alcançado, o resultado tem sido fantástico, né? Deixa eu acrescentar uma coisa que você estava falando da questão do vocabulário, né? Que também é algo que, assim, casou muito bem com a minha prática dentro do DIR, né? Como eu falei antes, o DIR a gente não cria uma situação, né? Então, o paciente que está interagindo, né? O indivíduo que você está interagindo é que ele vai trazer, né? Então, ele que vai trazer. Então, pode ser diversas coisas. Então, eu nunca sei o que vai acontecer numa sessão. E eu precisava de algo que me acompanhasse. Eu nunca sei o que vai acontecer numa sessão. E o POD assim, encaixou muito bem na minha prática, porque eu não preciso saber o que vai acontecer, porque... Você não precisa programar vocabulário, né? A gente vai conseguir se comunicar, porque ali, né? Se não tiver a palavra ali, o que ele quer comunicar, tem a lista, né? Que é uma parte também muito importante, né? Que você pode anotar ali, se aparecer alguma coisa que não está, e agora vai estar. E a partir desse momento está e futuramente vai ser incorporado no vocabulário dele, né? Pode passar esse slide. Bom, acabei falando antecipadamente, mas no desenvolvimento típico de linguagem, a linguagem, a fala, né? Acho importante a gente dividir isso, né? Eu sei que o grande sonho de toda família que está aqui, eu quero que meu filho fale, né? Eu sei que este é o desejo principal. Mas até mesmo a fala no desenvolvimento típico, ela não acontece assim. Ela é um processo evolutivo que ela demora aí cerca, pelo menos, de 18 meses para aparecer de forma funcional e consistente num bebê típico, né? Que começa lá com algumas sequências sonoras, e aí isso vai sendo construído a partir de todos aqueles parceiros de comunicação também, por que não chamar assim, durante os meses, até que sai a primeira palavrinha. E a contextualização daquela palavra para o bebê é o que dá significado. Então, né, acho que todo mundo que já teve uma dinâmica de avaliação de linguagem sabe que a palavra papai, inicialmente, ela é um papapá, que é uma junção de lábio superior com lábio inferior, que faz um fonema plosível, mas todo mundo acha que parece papai. E a cara de bobo do pai, a resposta do pai, todo mundo dizendo, papai, papai, fala de novo, papai. Isso é o que vai sedimentando essa palavra. Isso acontece no desenvolvimento típico. E o pode passar o próximo slide. O POD me traz, eu acho que de várias características que eu podia ficar a noite toda falando aqui para vocês, essa é uma das mais consistentes para mim, né? O POD me dá a possibilidade de trabalhar desenvolvimento de linguagem, né? Evolução de linguagem com comunicação alternativa. Então, isso não é estático. Não é porque eu avaliei meu paciente, eu cheguei à conclusão de que hoje ele tem um nível expressivo de um vocabulário de uma criança de 2 anos, e aí eu vou escolher ali o 12 por página ou o 9 por página, que eu vou ficar nesse livro para o resto dos dias, né? Então, aqui eu coloquei uma sequência, existem outros livros, né? São comercializados para serem customizados, isso é importante ser citado, 38 livros divididos em acesso direto, que a pessoa aponta, e acesso indireto, que são livros que podem ser usados por pessoas com deficiências motoras mais complexas. Mas aqui eu tenho, por exemplo, um livro de 9 por páginas, 12, 16, 36, 40, 70, tem livro até de 100 ícones por página aberta. Quando eu faço essa apresentação, eu estou falando para vocês de mais vocabulário, mas eu também estou falando de mais estrutura de linguagem, né? Estrutura semântica, estrutura sintática. A partir de determinado momento, a gente está falando aqui no livro de 40, por exemplo, eu posso começar a usar preposição, conjunção, que são elementos da comunicação alternativa. Pelo menos na minha prática, eu só utilizava com adultos que perderam a fala. Dificilmente eu tinha uma pessoa em aquisição de linguagem alternativa que eu conseguia chegar neste ponto, neste processo. Bom, então acho que essa é uma visão, né, macro aí do que é o POD. Claro que existem muitas outras especificidades. Pode passar, Helena. E agora a gente vai fundir os dois.
Aí alguns pontos em comuns, né, que a gente foi percebendo, né, que tanto o DIR quanto o POD, eles partem do desenvolvimento típico, né, então a gente observa o desenvolvimento típico e aí a gente ajusta as interações, a gente ajusta a comunicação para que esse indivíduo consiga subir a escada, certo? Existe uma adaptação ao perfil individual, então, dentro do DIR, a gente adapta as nossas ações, e dentro do POD também tem toda uma adaptação. Então, você faz uma avaliação e você vai adaptar, né, como que vai ser esse livro. Né? E eu acho que é o que a essa gente é uma... chama de customização, né? Que, como eu falei, são comercializados livros prontos, a gente tem várias células em branco, mas existe uma liberdade de usar o vocabulário da sua casa. Né? O exemplo máximo que a gente tinha discutido, a Helene e eu, era sobre o maneiro. Na verdade, a fichinha veio como awesome, e aí na tradução nós colocamos maravilhoso. Mas uma criança de 2 anos não usa a palavra maravilhoso. E a gente percebeu que em São Paulo, a gente fala maneiro, da hora, no Rio, já esqueci qual que era do Rio, do Dani foi qual? Maneiro. Maneiro dele? Maneiro. Maneiro. Em Minas foi outra coisa, então essa maleabilidade, essa possibilidade de mudar, inclusive numa última supervisão, o pessoal falou assim, mas esse mais a dizer para mim é muito engessado. Mas quem disse que você tem que falar mais a dizer? Vamos mudar. O que você fala quando você vai começar um speech? Né? Então, o que está criado lá é uma junção, é uma dinâmica de conversação. O vocabulário que você vai usar, isso pode ser customizado, sim. Deve ser. E aí, um ponto que eu acho que é assim, fundamental é presumir competência, né? Então, a gente sempre presume que aquele indivíduo ele sabe mais, ele pode mais, né? E aí, voltando para uma... pode, né? Pode. Pode. Voltando para uma coisa que a Mari falou antes, né? Assim, a primeira vez que a gente olha o livro, pelo menos eu falei assim, nossa, muita coisa. Mas, na verdade, é muita coisa para a gente que foi apresentado para o livro. Mas conforme você começa a usar, você vai tendo respostas tipo essa que eu exemplifiquei para vocês do monstro. Eu nunca encostei naquele monstro, a mãe nunca modelou, ninguém nunca modelou. Mas ele conseguiu transmitir, passar o que ele estava sentindo para uma representação simbólica, que a gente nem sabia que ele tinha toda essa representação simbólica. Eu vou fazer um comentário que eu acho que eu só tenho essa visão hoje, né? Depois de 5 anos de pod, com várias famílias hoje. É muito engraçado, porque no primeiro momento tem, nossa, mas é muita coisa. Passados ali alguns meses de interação, eu acho que quando o parceiro de comunicação se torna fluente, eu ouço isso demais, de mães, por exemplo. Mas Mari, tá faltando coisa aqui, ó, precisa colocar mais. E é exatamente isso, você se sente tão poderosa com aquela comunicação que começa a faltar. Eu quero falar tudo ali. E faltou tal palavra, faltou tal assunto. Né? Uma mudança drástica. E aí, essa questão da representação, que também entra no presumir competência, o 5º nível de desenvolvimento que a gente observa no DIR é sobre simbólico. E às vezes a gente fica muito focada na brincadeira simbólica, né? No indivíduo pegar bonequinho e brincar. E alguns dos nossos filhos ou pacientes, eles não têm interesse pelo bonequinho. A gente acha, ele não tem simbólico. E o POD também me ajudou a ter uma outra observação de simbólico, porque se ele pega e encosta o dedo num monstro que nunca ninguém modelou, ele tem uma representação. Então, a gente sempre acredita e presume que com o indivíduo que a gente está interagindo, eu fico falando indivíduo porque assim, facilmente eu vou para a criança, mas Sim. Eu quero abandonar a criança. Não é que eu não atenda a criança, mas a gente não pode pensar só na criança, né? Então, o indivíduo que eu estou falando é só para não ficar focado na criança. Eu vou abrir uma janelona grande, mas é uma reflexão. A Carol falou disso, fez uma postagem sobre isso no Comunicaté semana passada, se eu não me engano, que ela está estudando. E como a gente estava falando, a Helena falou agora dessas questões de presumir competência, de assumir que eles podem, que a gente acredita.
não é uma nem duas vezes que você para conversar isso no âmbito profissional e as pessoas falam assim, ai, mas ele não tem os pré-requisitos necessários ainda para desenvolver essas habilidades, ele não está abstraindo. E dentro da comunidade de comunicação alternativa, essa frase sempre me bateu muito forte e eu espero pelo menos isso deixar hoje para vocês. Não existe pré-requisito para comunicação. Existem, sim, pré-requisitos para o desenvolvimento de fala, dentre eles a imitação, ou controle motor oral. Então, para falar, eu preciso controlar lábio, língua, bochecha e todos os órgãos fonoarticulatórios. Mas, para me comunicar, basta estar vivo. Então, eu tenho certeza que esse indivíduo que te trouxe até aqui, ele merece credibilidade, ele merece que você acredite que talvez só aquele olhar tem significado comunicativo. E é a partir daí que a gente trabalha. Eu não vou trabalhar para que este olhar se transforme na palavra água, que eu estava olhando para a minha água aqui. Eu vou dar credibilidade para esse olhar e eu vou contextualizar. Ah, você quer a água? Eu entendi que você quer a água. E é a partir daí que tudo começa. Pegando mais uma janela no que você está falando, que a gente também já conversou sobre isso. E não existe não conseguir, né? Porque é um processo. Então, tanto eu entendi também que o casamento também foi perfeito disso. No DIR a gente foca em processo, no POD foca-se no processo. Então, não existe não conseguir. Só que um indivíduo tem um processo diferente do outro. Então, pode ser que já esteja encostando lá nos pictogramas mais rápido do que o outro, mas não quer dizer que aquele que precisa de mais modelagem não vai conseguir. Então, não existe não conseguir. Né? Eu acho que isso também é algo importante para os terapeutas e para os pais que estão aqui. Ah, mas eu já tentei e não consegui. Não existe não conseguir. Né? É o processo. Estamos no processo. Sim. Eu não sei como é que é. Eu estou acompanhando aqui o horário para a gente poder passar. 5. Meu coração deu um pulinho. Então, vamos passar, pelo menos a gente poder passar para os vídeos, né? Que os outros vocês leram aqui. Isso aqui é só mais do que a gente já falou, né? Para a gente poder ver os vídeos. Eu posso só voltar um pouquinho, né? Eu queria só comentar quando a gente fala de situações reais e você disse, né? Ah, eu já tentei e não deu certo. Eu vou voltar numa fala que eu já fiz, mas quero enfatizar isso. Eu acredito que aqui a gente tem pessoas, eu espero que a gente tenha pessoas de indivíduos talvez que já estão na adolescência, que já estão na fase adulta, e mas lá quando ele tinha 5 anos eu já tentei. Eu trabalho com adolescentes e adultos e você conseguir desenvolver comunicação alternativa nesta fase da vida, mas lá atrás deu errado, por que agora a gente acredita que vai dar certo? Eu disse para vocês, agora a gente tem vocabulário para falar com eles 100% do tempo, a gente tem vocabulário para modelar essa linguagem de uma maneira que isso não era possível anteriormente. Então, poder fazer isso em todas as situações reais de vida, então, não vou criar uma terapia para ensinar essa linguagem. Eu vou usar na hora que ele for dormir, eu vou usar na hora que ele for tomar banho. Então, essas características, eu gostaria que ficasse para vocês, eu posso dar mais uma chance para esse indivíduo aprender a se comunicar. Deixa eu dar mais um exemplo, porque é mais um exemplo impressionante de como que tem muito mais dentro dos filhos de vocês e dos nossos pacientes, e a comunicação alternativa faz a gente ver isso, né? Esse mesmo menininho que eu vou mostrar para vocês aqui, menininho não, que agora é um meninão, ele um dia estava meio, não era triste, era meio para baixo, assim, né? Aí eu tô lá conversando com ele, o que houve? Chegou, algo está errado. Ele falou que estava fedido, que está na adolescência. A mãe dele depois já assistiu. E estava mesmo. Eu falei, ai, meu Deus, então você precisa tomar banho. Aí ele começou a rir e acabou. E a interação foi para um outro lugar, né? De interação de feliz, porque alguém me entendeu. Eu consegui comunicar que eu estou fedido, que eu sei que eu estou fedido. Então, assim, e eu nunca mostrei, nem a mãe, nem os parceiros todos de comunicação nunca mostraram fedido para ele, porque não apareceu ali. Então, só para ficar na cabeça de vocês que, assim, o que a gente está falando, né? Não sei quem é que já está, né, usando a comunicação, que eles surpreendem a gente todos os dias, todas as interações. Aí, vamos lá.
Então, a gente vai mostrar primeiro o caso que eu conheci a Mari, né? Porque eu conheci a Mari e o Pod. E aí, vamos assistir o vídeo, aí a gente vai comentar um pouquinho. Vai dar tempo, né, Carol? Da gente ver os dois? Vai, vamos lá. A gente finge que não está te vendo, se você cortar a gente. Quer mais? Quer mais? Ah, espera. Vamos esperar. Ó, ajuda? Melhor guardar um pouco. E agora? Deixa eu botar essa parte para dar tempo dos outros, que essa é a parte mais importante do vídeo. Então, você vê que isso aqui foi, acho que uma semana depois que você levou o pod, né? Que você ensinou a gente o pod para usar com ele. E aí você vê que a gente não para de falar, né? Principalmente quando o indivíduo ele é não verbal, parece que para ocupar o espaço a gente não para de falar e a gente não deixa ele pensar porque a gente está falando. E aí a gente está lá, mais, e mais, e mais, é mais. E aí ele vai sozinho no pictograma de espera. Tipo, espera, eu tô pensando. E vocês estão aqui, mais. Então, assim, foi o primeiro tapa na cara, tipo, fica quieta aí, deixa eu terminar. E aí tem algumas coisas, então você vê que em momentos ele vai de forma independente, né? Ele mesmo, tem momentos que a gente modela primeiro e depois ele vai. Então ele está no processo, né? Esse foi o processo. Você quer acrescentar alguma coisa, Mari? Eu acho que cabe, eu vou fazer alguns comentários. Desculpa. Vocês perceberam que ele aponta e ele faz uma vocalização, ele tem um quadro de apraxia associado e para todo mundo que tem essa dúvida, né? Mas se eu usar não vai falar. Ele tem uma limitação para a fala, mas ele tanto tem a intenção de que ele aponta e ele vocaliza o que ele consegue. Tipo, eu tô falando, tá? Isso aqui é para você levar a sério. E lembra que no início eu falei que a minha preocupação era do fluxo da interação? Na verdade, não mudou, só mudou para melhor, né? Porque ali ele conseguiu me dizer espera. Talvez se não tivesse o pod, eu ia ficar lá mais. E ele não ia poder me dizer espera e de repente ele ia sair da interação, porque eu ia continuar falando sem parar. Qual vai ser o tamanho? Grande. Então, vamos lá. E aí, se eu pensar no DR, a gente fala de círculos de comunicação, né? De uma comunicação de duas vias. E como ele tinha um monte de coisa na cabeça, mas tem coisas que não dava para mostrar só com gestos e expressões, você vê que a gente consegue ter uma conversa ali sobre o que vai acontecer, que se é uma criança que fala, ela vai falar sobre isso. O meu balão é vermelho, e o seu, que cor é? Quero fazer grande, quero fazer bem grande. Isso, então o pod proporcionou para as interações dele, mais círculos de comunicação, uma qualidade maior dos círculos de comunicação, senão ele ia ficar nos mesmos gestos e nos mesmos movimentos corporais. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Beleza, então vamos para o... Tô com medo da Carol fazer bem. Não, Carol, a gente não vai fingir que não está te vendo. Vamos para o segundo caso. Não, peraí. Ops. Ué? Ops, pronto. Bom, esse primeiro vídeo, esse primeiro da esquerda que vocês vão, eu quero que vocês olhem bastante para a expressão facial, né? Como o pod ele tem um conceito de multimodalidade comunicativa. Então, o livro, apesar dele ser muito power, ele não é autossuficiente. Então, um apontar vale, um sorriso vale, vocalizar vale, olhar vale, tudo vale para se comunicar. E eu tenho uma torre
Essa torre, ela geralmente é utilizada com aquele trenzinho, e no primeiro vídeo vocês vão ver que eu estou tentando brincar da maneira convencional com esse brinquedo. E ele não queria fazer isso. Pode colocar. Posso ajudar? A gente põe aqui. E ele desce. Se você, ó, empurrar, você precisa empurrar. Posso pegar para colocar e empurrar? Ó. Não, não, fala para mim, não. Não, Tia Mari, quero brincar só de trem. Não quero empurrar. Ah, você quer que o trem passe aqui, ó? Aí, ó. Agora desce ele aqui, ó. Bom, e aí, eu não coloquei tudo, e aí a gente tem uma sequência grande de eu tentando colocar esse trem lá em cima, e esse menino chorando, berrando. Quando eu falei para a mãe, né, eu falei, queria sua autorização para usar o vídeo, né, para mostrar o quanto ele tá bravo, e aí ela falou assim, ai, Mari, se você tá aí me ouvindo, ela falou assim, essa é a cara dele de triste. Eu já vi essa cara milhares de vezes, e é muito difícil ver essa cara, porque eu não sei o que fazer. Né? Essa cara de chateada, eu não estou conseguindo te mostrar o que eu quero. E aí, segundo vídeo. E agora? Vai subir e depois empurrar? Vamos subir. Faz o trem subir. Tchan, 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 tchan. Subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu, subiu. Encaixou, empurrou. Ops, você não queria que caísse? Ops, não empurra. Agora, ó, caiu. Caiu. Pode pausar. Eu não sei, né? A minha interação, na verdade, ali, o meu foco naquele olhar, naquela resposta visual dele foi fantástico. Porque eu estava tentando direcionar aquele olhar, no pódio a gente não pega na mão para apontar, a gente não vira a cabeça para olhar para o livro, é uma interação mais natural, né? E foi fantástico. Quando eu entendi como ele queria brincar, o semblante se abriu, ele começou a olhar para o livro, meio que automaticamente, agora está na hora de empurrar, agora caiu, agora vamos subir. E uma outra reflexão eu consegui estimular muito mais conceitos da forma dele do que da minha. Bom, sobre os vídeos, acho que era isso. Posso ajudar? Ei, peraí. Ufa! Conseguimos. Era isso que a gente queria passar aí para vocês, sobre o poder da interação dessas duas, de uma abordagem de comunicação, que é o POD, com o DIR. Obrigada.